Eu mandei uma enquete aí no seu WhatsApp, não sei se você já respondeu, e se não, dá uma olhadinha aí. Eu acho que seria interessante, porque eu quero dar um espaço aqui, quero dar 1 minuto de fala. Se você quiser compartilhar sobre fracasso, se você quiser compartilhar sobre a sua resposta, a enquete que eu fiz foi: qual foi a sensação mais marcante quando você enfrentou o fracasso? Eu me senti sem valor, perdi a confiança em mim mesmo, fiquei com medo de tentar de novo, usei o fracasso como aprendizado e segui em frente. Todo mundo recebeu essa enquete aí? Eu queria abrir para você falar, lógico que vai ter que falar no microfone para todo mundo te ouvir, mas você não vai precisar aparecer. 2 pessoas eu gostaria de ouvir, de dar espaço, dar voz para você nesse tempo. Se você quiser falar em 1 minuto sobre sua resposta, não precisa contar o que foi o fracasso, mas falar sobre isso. Quem gostaria? Só tem espaço para 2. Levanta a mão. Quem gostaria? Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Tem um monte de gente querendo, mas está assim, ó. Eu não vou. Tudo bem, não tem problema não, está tranquilo. Eu só gosto de liberar espaço para que você possa ter voz e a gente junto fazer uma cocriação, uma criação em conjunto daquilo que Deus está aprontando e preparou para nós, né? Então, qual foi a sua maior sensação? Qual foi a sensação que foi mais marcante em você? Mais voto foi: perdi a confiança em mim mesmo. Você tem claro na sua mente o seu fracasso? Qual foi esse momento de fracasso? Você tem claro isso na sua memória? Que momento foi esse que você enfrentou um fracasso? Quem nunca teve um fracasso para chamar de seu? Alguém nunca teve um fracasso para chamar de seu na vida? Fora o Mateus? Todo mundo tem um fracasso para chamar de seu? Ok. Fracasso acontece com todo mundo. Fracasso é um negócio muito complicado para se lidar. E eu quero falar sobre essa questão de fracasso, porque é um limão muito azedo. Porque é algo que a gente tem, mesmo que a gente tente evitar, a gente vai enfrentar, a gente vai passar por ele. Mais cedo ou mais tarde. Ele pode nos definir ou nos transformar. E quando eu falo fracasso, muitas vezes você está pensando no profissional. Não, estou falando fracasso em qualquer área. Um casamento fracassado, um relacionamento fracassado. Também pensou nisso? Uma está ligada na outra? Perdi a confiança em mim mesmo e fiquei com medo de tentar de novo? Está vendo como é que tinha gente querendo falar? Conheço meu eleitorado. Mas é fato, né? Porque eu acho que uma das piores coisas é esse medo de tentar de novo. Isso trava a gente de uma maneira... Pensa, um sonho, você fracassou. Mano, você vai falar assim: cara, não vou me aventurar de novo. Um relacionamento, você fracassou. Muita gente trava e fala: não quero mais. É melhor não quero mais. A tentativa de uma promoção no serviço, ou um projeto que te deram e você não conseguiu, como é que fica a sua moral em frente às pessoas? Em várias áreas. Ser mãe. E aí tem mãe que chega a uma altura do filho, deu nada do que você esperava, não deu nada certo, você se sente um fracasso como mãe e como pai. E aí? É bem complicado, porque essas falhas vão acontecer. A grande questão é como que a gente responde às falhas, como que a gente responde ao fracasso. E hoje a gente vai olhar na vida de Pedro, que é um exemplo clássico de fracasso. Pedro é um exemplo gritante de uma pessoa que fracassou. Ele negou Jesus 3 vezes, cara. 3 vezes ele teve oportunidade e negou Jesus 3 vezes. E a gente vai ver que o fracasso na vida dele não se tornou o fim, mas uma oportunidade para ser restaurado. A primeira coisa que eu gostaria que você gravasse sobre o fracasso é essa frase aqui. Grava essa frase. Fracasso é um evento, não é uma pessoa. Zig Ziglar. Zig Ziglar foi um comunicador muito fera nos Estados Unidos, trabalhou muitos anos para a Mary Kay, e ele tem frases fantásticas. É um comunicador assim, cristão e fenomenal. E essa frase dele, para mim, eu não sabia que era dele, mas essa frase gravou para mim, gravou na minha vida.
Fracasso é um evento, não é uma pessoa. Então não existe uma pessoa fracassada. Você não é um fracasso. Fracasso é alguma coisa que acontece na sua vida, mas não é algo que você tem que trazer para você. O Simão Pedro foi um cara que prometeu demais. Ele prometeu muita coisa. E ele era cheio de promessas e de alta confiança. Quando você lê o Evangelho de João, eu vou me ater bastante no Evangelho de João, você vê que lá no capítulo 1, 42, o nome dele já é trocado, de Simão para Pedro. De caniço quebradiço para pedra. Agora ele é a pedra. O cara estava bem. Em João 13, no lava-pés, quando Jesus ia lavar o pé dele, ele se recusou, porque a função era dele de lavar o pé, mas ele estava grandão demais, achou que ele não seria ele o cara que ia lavar o pé. Jesus vai lavar o pé dele, ele se recusa a ter o pé lavado por Jesus, a princípio. E aí, no mesmo capítulo de João 13, ele promete lealdade eterna a Jesus. Ele fala, nada, mesmo que todo mundo te abandone, eu estou contigo, cara. Que isso? Tá louco? Pode todo mundo ir embora. Eu vou estar junto contigo. Aonde você for, eu vou. É nós. Ele prometeu lealdade eterna a Jesus. E aí, em João capítulo 18, Jesus é preso, é levado para o pátio da casa do sacerdote. Estava frio. Estava todo mundo em volta da fogueira no pátio, esperando, porque o julgamento precisava acontecer mais de manhã. Mas Jesus estava preso lá no fundo, assim. Imagina Jesus lá no fundo desse pátio aqui, já apanhando, já sangrando. E Pedro lá no fundo ali, com uma galera aqui, várias fogueiras, ele mais no fundo, gente caçoando de Jesus, e ele ali, sentado por ali, vendo o que ia acontecer. De repente tinha uma empregada da casa servindo bebida, servindo para aquecer o povo. Quando vai servir ele, fala assim, você conhece ele, né? Você conhece ele, porque você também é de lá. Ele fala, conheço não, mulher, tá louca? Perdeu o juízo? Tá doido? E aí ele sai de um lugar para o outro. Aí tinha um outro servo lá, um mordomo, servindo, chega assim, você conhece ele, né? Porque você também é galileu. Ele fala, tá louco, rapaz? Conheço ele não. E vaza. E ele senta no finalzinho. A mesma mulher volta para ele e vai servir. Não, tu conhece ele sim, cara. Ele fala, você está doida? Nunca vi esse homem na minha vida. Quando ele fala assim, nunca vi esse homem na minha vida, ele levanta o olhar. Quando ele levanta o olhar, Jesus está olhando lá do fundo, está olhando para ele. O olhar se encontra. E nessa que o olhar se encontra, algo dentro do interior de Pedro começa a se revirar, e na cabeça dele ele lembra que há horas atrás ele tinha prometido que seria fiel até o fim. E Jesus tinha dito, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele fala, jamais. Estou contigo até o fim. E na hora em que os seus olhares se encontram, ele lembra disso. Na hora os olhos dele enchem d'água, de angústia, de aflição, e de olhar para que ele não conseguiu sustentar a própria palavra. Algo rebenta ele por dentro, corta, ele se sente partido ao meio, as lágrimas começam a descer descontroladamente pelo seu rosto, e ele vira e sai correndo, beco afora, e a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Este cara, quando a pressão aumentou, ele falhou, ele fracassou. Quando a pressão aumentou, ele fracassou. Como é que eu encaro meus amigos agora? E ele volta para se reunir com os amigos, com os discípulos, com os apóstolos. Reunindo com os apóstolos, eles estão dentro de um local lá. De repente chega uma mulher, bate na porta e fala, gente, o que foi? Eu fui no túmulo, o túmulo está vazio, ele não está lá. Ele não está lá. Pedro e João saem disparada para o túmulo. João sai disparada com a expectativa de que ele tinha ressuscitado. Pedro sai desesperado, falando, e agora, se ele ressuscitou?
E agora, se ele voltou para a vida? Caramba! Eles voltam desesperadamente para lá. Pedro corre, quando chega perto do túmulo, ele vê que o túmulo está aberto, ele reduz a velocidade, João passa por ele, chega, ele para na porta do túmulo, Pedro, João entra com tudo dentro do túmulo, eles olham, não estava lá. O anjo fala com eles, cara, o cara ressuscitou, mano. Eles voltam correndo para casa, e aí o anjo dá um recado para a mulher e fala assim, ó, avisa, na verdade, lá atrás, quando a mulher foi, antes de avisar, a mulher foi no túmulo, e o anjo falou um negócio para a mulher, cara, que deixou Pedro desconcertado. O anjo fala assim, por que você está procurando aqui aquele que ressuscitou? Ele já está vivo, está de boa. Avisa os discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Ai, entende a aflição de Pedro de correr para o túmulo? Isso tem que ser mentira. Tem que ser mentira, mano. Ele mandou um recado direto para Pedro. Jesus mandou um recado direto para Pedro. Avisa os discípulos, avisa os meus amigos e a Pedro, que eu vou encontrar com eles. Ah, moleque! Você pensa? Eu não penso. Eu não penso. Nós também, às vezes, prometemos mais do que a gente consegue entregar. Já passou por algum momento na sua vida que você prometeu mais do que você podia entregar? Eu já. E fiquei maus lençóis depois para tentar cumprir. Às vezes minha família se sacrificou para tentar cumprir horários, coisas, tempo, e às vezes não deu para encobrir, não deu para organizar e deu ruim mesmo. Deu ruim. Aí às vezes deu ruim. Às vezes a gente promete para Deus as coisas, a gente promete para os outros as coisas e não consegue cumprir. Então, assim como Pedro, a nossa autoconfiança pode nos trair, mas ela não precisa ser nosso fim. Ela pode ser um grande começo. E a parte 2 da vida de Pedro é que é o seguinte. De repente, Pedro com aquela notícia, passou as horas, Pedro fala assim, vou pescar. Os caras falam, vamos também. E Pedro vai pescar. De repente, eles estão na praia, no barquinho, de boa, pescando, passaram a noite pescando, Pedro com aquele negócio martelando na cabeça dele, eles veem um cara na praia. Aí fala, tem alguém na praia. Eles estão se aproximando para encerrar a noite de trabalho. Aí alguém fala assim, cara, é o mestre. O gelo subiu em Pedro de novo. O gelo sobe em Pedro de uma tal maneira que ele tira a roupa e pula no mar. Por que eu não faço ideia, mas ele pulou na água pelado. E vai nadando até a praia. E chega junto com o barco, ele poderia estar junto do barco, mas ele quis ir nadando. Sei lá, para esfriar a cabeça, sei lá, mas ele vai. Chega na praia, tem uma fogueira, peixe na grelha, pão e Jesus esperando. Imagina. A ansiedade de Pedro é, que horas que ele vai falar comigo? Que horas que ele vai falar comigo? E aí a coisa desenvolve, ele está lá conversando, rindo com os discípulos, comendo, e nada de conversar com Pedro. E nada de conversar, aquela ansiedade. Sabe quando alguém fala assim, preciso te falar uma coisa e não termina a mensagem no WhatsApp? Manja? A pessoa escreve, preciso te falar uma coisa e... Plum. Quando as pessoas te perguntam alguma coisa, você responde, a pessoa não te dá retorno, você fica lá em tela azul, esperando, sabe? É uma sensação terrível, terrível, que você não sabe o que está acontecendo desse lado. Pedro estava assim, ele não sabia o que estava acontecendo. Até que Jesus chega no meio do bate-papo, no meio da conversa, depois de Pedro estar suando, gelado, acontece esse diálogo aqui. Quando eles acabaram de comer, passaram a refeição inteira, Jesus não falou com Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, Jesus já chamava ele de Pedro, aqui ele chama de Simão de novo. Depois que Jesus muda o nome dele para Pedra, o nome recorrente dele era Pedro. Aqui no meio de todo mundo ele chama Simão, ou seja, você regrediu um estágio. Simão, filho de João,
você me ama mais do que estes outros me amam? Ah, meu irmão, pô, podia ser a última pergunta, mas logo de cara essa, está todo mundo ao redor, está todo mundo ali. Eu não sei quem soube que Pedro negou, não sei, mas se alguém soubesse, imagina que Tomé soubesse, Tomé soubesse, ficou sabendo, na boca pequena, conhecia a empregada lá, negou, fechou, deixa comigo, deixa a informação quietinha comigo. E aí ele pergunta, você me ama mais do que todos esses aí? A Tomé, estou sabendo, de olho em você, viu, Pedro? Agora, você imagina se Tomé é daqueles que fala para todo mundo o que aconteceu? E Pedro está ali, todo mundo está sabendo que ele negou. Jesus fala, tu me ama mais do que todos esses? Os olhares da galera, fala agora, quero ver. Porque eu não neguei não, eu fugi, mas não neguei. João fala, eu estava lá aos pés da cruz, e aí, qual vai ser? Mano, você imagina, olha só a situação de Pedro. E aí, Simão, sim, o Senhor sabe que eu o amo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. Passa o tempo, conversa vai, conversa vem. Jesus perguntou a segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Você me ama? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. E Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Aí está de sacanagem, né? Putz, aí complicou. Então Pedro ficou triste, porque Jesus tem perguntado a terceira vez, você me ama? E respondeu. Ele pergunta pela terceira vez se ama. E ele fica triste porque ele não ama, porque Jesus tem perguntado pela terceira vez. Ele respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Parece um diálogo meio sem pés nem cabeça para você? A primeira coisa que você percebe é que Pedro negou quantas vezes? Quantas vezes Jesus perguntou? Então é como se Jesus estivesse revertendo as negações de Pedro, fazendo-o confessar. Por que Pedro ficou triste então? Por que Pedro ficou triste? Tem uma dinâmica aí, que eu vou reler o texto para você, com o sentido das palavras originais, tá bom? Aí você vê se você percebe a diferença. Quando acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão, Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Você me ama incondicionalmente mais do que esses me amam? Sim, o Senhor sabe que eu tenho consideração pelo Senhor, respondeu ele. Então Jesus disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, você me ama incondicionalmente? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu tenho consideração pelo Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, tome conta das minhas ovelhas. E pela terceira vez, perguntou, Simão, filho de João, você tem um amor incondicional por mim? Então Pedro ficou triste, porque ele tem perguntado três vezes, você me ama incondicionalmente. E ele respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu tenho consideração pelo Senhor. Muda alguma coisa? As palavras amor no português é amor e ponto. Então você tem amor por uma caneca, assim como você tem amor pela sua esposa. No grego não. Existem várias palavras para dizer amor e 3 delas são as mais utilizadas, inclusive na Bíblia. Então você tem o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, que é o amor que tem denotação sexual. Você tem o amor filéus, de onde vem a palavra Filadélfia, que é o amor de irmão, que é a consideração, é um amor entre irmãos. E você tem o amor incondicional, que é o amor agapé, que é o amor de Deus para com o ser humano. Então todas as vezes que você vê Deus amou o mundo, ele usa essa palavra. Então Jesus sempre ama de forma incondicional. Pedro, ele não conseguia responder dessa forma, porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele só conseguia responder com filéus, com amor de irmão. E aí,
Na terceira vez, quando Jesus pergunta, ele fica triste. Jesus não pergunta com amor incondicional. Na terceira vez, Jesus desce o nível. Ele pergunta, Pedro, você tem consideração por mim? Aí Pedro fala assim, eu tenho consideração por você. Jesus desce o nível porque sabia que era o máximo que Pedro podia dar. Ele fala, eu aceito o seu amor. Nesse nível que você pode me dar. Você nunca vai conseguir me amar do jeito que eu amo você. Você nunca vai conseguir me amar do jeito que eu mereço ser amado. Mas dentro do seu amor, do jeito que você me ama, eu aceito. Então Jesus desce e pergunta na mesma linha, na mesma palavra que Pedro usa. Percebe? E aí, indicando que ele aceitava o amor que Pedro podia oferecer. Isso é muito interessante para a gente conhecer a personalidade, essa personalidade de Jesus, essa personalidade de Pedro, como que Jesus vem lidar com as coisas depois da ressurreição, porque no Evangelho de João, a ressurreição não trata só sobre a vitória após a morte. A ressurreição de Jesus tem a ver com renovação de relacionamentos quebrados. Jesus ressuscita e vem reatar relacionamentos quebrados. A restauração de Pedro não veio por causa das habilidades de Pedro, porque Pedro confessou o pecado dele, porque Pedro foi bom o suficiente para dizer que ele não era. Não, foi por causa de Jesus. Foi porque Jesus desceu o nível, porque Jesus desceu no nível dele, porque Jesus estava junto com ele, aí então ele pôde ser aceito por Jesus. Jesus teve que descer o nível, percebe isso? Na nossa vida também é assim. A nossa restauração de um fracasso não vem porque você é resiliente, porque você tem a capacidade de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não, vem porque Deus, Ele é amoroso e compassivo, porque Ele tem graça para com você, e aí Ele desce o nível. Terceiro ponto, que é importante a gente entender, que a restauração de Pedro é um chamado para seguir Jesus até o fim. Olha o que diz o texto. A sequência da conversa de Pedro com Jesus fala assim: quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando você for velho, você estenderá as mãos a alguém, e alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro iria morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, vem comigo. Numa exegese mais contemplativa, num olhar mais contemplativo, a gente consegue perceber uma coisa que vai totalmente ao contrário do que você aprende nas empresas, nos seus cursos, no vídeo da internet, qualquer coisa que você vai ver. Todos os ensinamentos de maturidade dizem que quando você é novo, você é levado por alguém te ensina a fazer. E quando você é velho, você tem autonomia para fazer as coisas e tomar suas decisões. Quanto mais alto você chega no cargo na empresa, mais autonomia você tem, não é isso? Sim ou não? Quanto mais velho você é, mais autonomia para tomar suas decisões. Sim ou não? Você precisa decidir se você vai no shopping comprar uma coisa ou não? Não, você pode ir comprar. Certo? Você é dono do seu nariz. O texto está dizendo ao contrário. Quanto mais velho e maduro eu fico, menos autônomo eu me torno. Olha o que ele diz para Pedro. Vai chegar um tempo em que você vai ser levado para um lugar onde você não quer ir. Percebe? Maturidade não é fazer o que eu quero a hora que eu quero. Sabrina falou uma frase semana passada, ser adulto é fazer o que é necessário, o que é preciso. Não é fazer o que eu gosto. Mas a nossa vida fala, eu trabalhei pra caramba para poder fazer o que eu gosto, para poder fazer o que eu quero. Jesus está dizendo ao contrário para Pedro, fala, Pedro, quanto mais você envelhecer, na sua maturidade, você vai fazer menos coisas que você gosta, e mais coisas que eu gosto. Você vai parar de querer lutar pelas coisas que te agradam, e vai começar a perceber as coisas que me agradam, e vai começar a fazer o sacrifício e a renúncia pelas coisas que me agradam, mesmo que isso te gere morte. Porque assim você vai glorificar, fazer com que Deus seja louvado. Se você não viu, está aqui, ó. Fazer com que Deus seja louvado.
A vida adulta é mais sacrifício e menos bonança, mas a cultura nos ensina que quanto mais adulto, mais endinheirado, mais independente você é, mais liberdade para fazer o que você quer. A Bíblia fala o contrário. E aí é uma palavrinha que está muito fora do nosso radar, renúncia. Porque quanto mais, numa altura da minha vida, eu menos vou renunciar. Eu vou sempre fazer o que eu quero, fazer as escolhas que eu quero. Eu vou buscar menos sabedoria, eu vou perguntar menos às pessoas, porque agora eu posso. Mas esse texto diz o contrário. Esse texto diz, Pedro, não é assim que a vida funciona, cara. Não é assim. Você consegue perceber que isso não sou eu que estou inventando, que é o texto está dizendo? Você consegue perceber isso? Vai chegar um tempo, Pedro, em que você vai ser levado, você vai estender as mãos, mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando você for velho, você estenderá as mãos e alguém vai amarrá-las e levar você para onde você não vai querer ir. Para onde a vida está tentando te levar e você não quer ir. Para que tipo de sacrifício a vida está tentando te levar e você não quer ir. Porque a Bíblia fala que Jesus disse, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e venha após mim e me siga. Que sacrifícios? Dentro do casamento, no trabalho, na vida pessoal, a vida está te propondo e você não quer ir. Isso é uma reflexão de maturidade. Pedro teve que fazer essa reflexão. E depois de Jesus falar isso tudo, Jesus fala o que para ele? Vem comigo. Vem comigo. Porque de sacrifício, eu entendo. De renúncia, eu entendo. Me siga. O chamado final da vida de Pedro é o mesmo do início da vida dele. Quando ele estava na praia, mesmo cenário. Quando ele estava pescando, mesmo cenário. Jesus chama, venha comigo que eu vou fazer você pescador de homens. Lembra disso? E agora no final, depois do fracasso, Deus chama ele e fala, vem comigo. Aqui se resume toda a jornada de um discípulo, toda a história de um discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que segue. Eu não sou um religioso, eu não frequento igreja, eu sou um discípulo de Jesus e aprendo com ele. E o discípulo de Jesus não é só no domingo, é em qualquer ambiente da minha vida. Nós estamos aqui para aprender a ser discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, aquele que imita Jesus. E quanto mais eu imito, mais parecido com ele eu me torno. Quanto mais parecido com ele eu me torno, mais minha vida vai ficando difícil, porque a vida dele foi uma vida difícil, porque o caminho de Jesus nos leva para a cruz. Mas a cruz não é o ponto final. Há uma ressurreição. Seguir a Jesus é um caminho difícil, não é um caminho fácil. É um caminho de renúncia. Após o fracasso, vem a restauração que te coloca novamente no caminho que você deveria estar seguindo. Antes de você se tornar autossuficiente. Pedro se tornou autossuficiente, autoconfiante. Eu não vou te largar. Estamos juntos. Não vou te abandonar. Vem uma pancada e rebenta a vida dele. É uma demissão, é um rebaixamento, é uma quebra de relacionamento. Vem um fracasso e fala assim, você não é tudo isso que você imaginava que você era. E aí muitos param aqui, principalmente quando não tem Deus. Param aqui. Meninas que têm decepções amorosas, param aqui às vezes e falam assim, cansei de homem, vou me relacionar com menina. Meninos que têm uma decepção muito drástica nesse ponto e não tem Deus para poder ter uma restauração, às vezes travam e falam, agora eu só quero saber de homem porque mulher não dá certo. Muitas coisas acontecem na nossa vida e destroem a gente. E quando a gente não consegue se reerguer, se restabelecer desse fracasso, a gente começa a viver nessa bola de neve. O casamento fica ruim, o trabalho fica ruim, as coisas ficam ruins. Você entendeu? Enquanto eu não me dobro. Só que Pedro teve esse privilégio de ter um encontro e se dobrar. Ele se dobrou. E aí o fracasso de Pedro vira um ponto de partida para uma vida de serviço e liderança. Ele começa a se tornar o líder da igreja, serve a igreja, e a história está lá em Atos, você pode ler. Pedro ele foi perdoado, ele foi capacitado e ele foi enviado. Ele não é restaurado para permanecer no mesmo lugar. Cuida das minhas ovelhas. O fracasso
de Pedro o preparou para um propósito maior, porque na próxima vez que ele se sentisse autoconfiante, ele ia lembrar das 3 vezes que ele negou e da conversa que ele teve com Jesus. E ele nunca mais ia fazer isso. Muitas vezes, Deus coloca memoriais na nossa vida e que você passa por eles e não dá conta. Como assim? Há momentos estratégicos na sua vida em que Deus colocou e marcou, fez uma marca no teu coração. Fez uma marquinha aí. Para que quando você passasse de novo por aquele momento, você lembrasse disso e falava, opa, não posso, tenho que mudar. E aí o que você faz? O que o diabo faz na nossa vida? Promove ele, aumenta o salário dele, dá mais negócio para ele, dá um bom relacionamento. Ele faz isso, para quê? Você se sente o quê? Autoconfiante. Você mal saiu daquela zica, mas agora você está grandão, poderoso. E aí vem aquela luzinha pita, de novo, aquela luzinha acende. Você fala, não vai acontecer de novo não, porque agora eu sei me virar. Você dá de banda para aquela luzinha. E o abismo está logo ali. Porque o diabo sabe. O diabo sabe do que nós somos feitos. Mas Deus te alertou. Deus colocou milestones, colocou pedras de marcação na sua vida, para que você não vivesse desvairadamente, para que você, quando chegasse no momento de perigo, você lembrasse e falou, opa, eu já fiz besteira assim antes, não vou fazer de novo, não posso, não, eu já vi essa história acontecer. Mas quando a gente está grandão, está bem, a gente faz as mesmas merdas que a gente fez antes, porque a gente está cheio de si. Isso daqui foi um marco na vida de Pedro, para que ele pudesse olhar e falar assim, não, eu não sou tão grande assim, porque um dia eu neguei o cara 3 vezes, mano, e eu nunca mais quero receber aquele olhar que eu recebi dele no final, na casa do sacerdote. Aquilo ali eu não quero passar nunca mais. Aquilo marcou a vida de Pedro. Pedro nunca mais errou. Mentira, errou de novo. Ele errou. Teve uma vez que Pedro, ele estava visitando judeus, não judeus, lá em Atos você vê isso. E ele estava de boa, com os judeus, comendo, bebendo, pregando o evangelho, estava todo mundo em comunhão. Chegaram alguns judeus, no mesmo ambiente. Ele saiu, ficou só com os judeus, só com a nata da sociedade, e esqueceu dos caras. Paulo, a Bíblia fala que Paulo o resistiu de frente. Eu não sei como foi essa conversa de Paulo, mas Paulo falou assim, você já esqueceu do seu passado? Quem você está pensando que você é? Para ficar sendo 2 caras com as pessoas? Você vai repetir o erro? Pedro põe a viola no saco, pelo menos humilde ele foi. Ele põe a viola no saco e corrige sua postura. O fato da gente fracassar e ter Deus como marcações não evitam a gente fazer de novo. Mas pessoas boas do nosso lado que apontam o dedo na nossa cara e falam, o que você está fazendo da tua vida? Isso não tem preço. E você só vai encontrar isso dentro da comunidade. Você vai encontrar isso com pessoas que têm o mesmo valor que você. Aí você vai encontrar isso. Certo? Quando Jesus olhava para Pedro, ele não via um homem fracassado. Quando Jesus olha para você, ele não vê uma pessoa fracassada. Ele vê uma obra em progresso. Uma obra em progresso. O que a gente precisa entender é o seguinte. Jesus sabe o que Pedro fez. Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma imagem de Pedro dentro do salão do sacerdote, com Jesus ao fundo preso. Pena que está muito claro. E com um olhar angustiado. Aqui a ideia é que Pedro está olhando para Jesus naquele momento. Olhando para Jesus, acabaram de ter negado ele 3 vezes. Quando Jesus olha para Pedro, ele não está olhando com condenação. Aquele olhar não era de condenação. Jesus sabia que Pedro tinha errado. Jesus sabia do que Pedro era feito. Mas também sabia o que Pedro poderia se tornar. Nós falhamos repetidamente, mas o Evangelho é a boa notícia de que Deus não nos abandona em nosso fracasso. Ele não apenas nos perdoa, mas nos restaura. Não há fracasso que Jesus não consiga consertar. Jesus vê além das nossas falhas. Ele não pede perfeição a mim ou a você, mas sim, Ele pede o nosso coração. Ele não pede perfeição, pede o nosso coração, porque o dele a gente já tem. Ele deu pela gente na cruz. Jesus oferece restauração a nós, não importa o quão longe sintamos que caímos.
E eu quero terminar com duas coisas. Quando a pessoa encontra uma pessoa encontra um diamante bruto no meio da natureza, ele é mais ou menos assim. Não é aquele anel de brilhante que você vê ou na loja ou na internet, porque no dedo é raro, né? Mas ele é assim, ele é feio, tem muita lama. Mas o lapidador experiente, ele sabe. Quando o lapidador é habilidoso, ele sabe o potencial daquela pedra. E cada corte que ele vai dar, cada laça que ele vai dar, mesmo que pareça ser destrutivo, revela a beleza interior daquele diamante. E ele vai cortando. Então, toma cuidado quando você repudiar os sofrimentos, as palavras duras, as coisas que acontecem na sua vida, porque pode ser Deus lapidando o diamante bruto que é em você. Você é um presente de Deus. Você é um presente de Deus, mas esse presente precisa ser lapidado. Pedro era como esse diamante bruto, cheio de falhas e impurezas. Mas Jesus o moldou, o restaurou e revelou seu verdadeiro potencial. Deus também usa nossos fracassos para nos lapidar e nos transformar em algo precioso. Deu para entender? Tranquilo? Quero te dar 3 conselhos para a gente finalizar. 3 conselhos dessa história. 3 conselhos. O primeiro, o fracasso não define quem nós somos. O fracasso não te define. Por mais que você tenha passado por eles, você não é um fracasso. Pode ter sido um evento, mas você não é um fracasso. O fracasso de Pedro não foi o fim, e o fim não precisa ser o seu fim também. Não importa. Deus tem novidade de vida para você. 2, a restauração acontece do amor de Cristo. É porque Ele te ama. Ele não vai desistir de te restaurar. Muitas vezes você fica igual o gato, quando você tenta pegar o gato no colo, fica se debatendo, arranhando todo mundo. Mas Deus não vai desistir de te restaurar. Porque Ele te ama com amor incondicional. Jesus confrontou Pedro com amor. E você muitas vezes vai ouvir palavras duras de pessoas que você ama. Porque é um confronto com amor. Porque a pessoa quer o seu bem. Assim como Jesus fez com Pedro. Foi um confronto, não uma condenação. Foi uma oportunidade para Pedro experimentar a graça de Deus. E os confrontos, as palavras duras, as coisas firmes na sua vida são oportunidade de você experimentar a graça de Deus na sua restauração. E terceiro, o fracasso pode ser um ponto de virada. Você pode estagnar no fracasso, mas ele pode ser um ponto de virada. O fracasso de Pedro foi transformado em um novo começo. Fracassos podem ser um ponto de partida para algo bem maior. Eu não sei que fracassos vieram à sua mente, que áreas da sua vida que você acha que estão fracassadas e que não tem restauração. Mas a gente precisa refletir. Pare para pensar. E a sua oração vai partir dessas 2 questões. Como você tem reagido aos seus fracassos? Primeira coisa. Tem te travado? Tem te impedido de prosseguir? Tem tirado a sua alegria? Tirado o seu medo? Tem feito você se sentir menor? Como você tem reagido aos seus fracassos? Tem levado isso a Deus? E segundo, que áreas da sua vida você precisa entregar nas mãos de Jesus para que Ele transforme o seu fracasso em algo novo? Porque Ele quer transformar o seu fracasso em algo novo. Ele vai transformar em algo novo, mas nosso Deus é gentil. Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O problema é que muitas vezes Deus bate a porta e nós é que não estamos em casa. Hoje você está em casa. Hoje Ele bate a porta. E Ele convida, vamos fazer algo novo? Vamos pegar desse ponto e fazer uma nova trajetória? Deus quer trazer restauração para a sua vida. Mas eu quero te dar um tempo para você orar. Te dar um minuto para você orar, refletir sobre essas respostas. E depois a gente vai fazer uma oração juntos. Feche seus olhos ou foca nas perguntas aqui. Mas gaste um tempo processando isso dentro de você.
para que de alguma maneira isso gere algumas ideias em você. Depois de 1 minuto nós vamos orar. Restaurar nossa sorte. Então, Deus, para a tua honra e glória, vem sobre nós e restaura a nossa vida. Faz disso um ponto de renovação, um ponto novo. Em nome de Jesus. Amém. Quero despedir do pessoal que está em casa. Que Deus os abençoe.